pessoal, dando seguimento a mais um caso curto no nosso canal. E hoje eu vou continuar na tireoide, voltar para a tireoide, na realidade. Mas e voltar para essa transição aí de menopausa, para paciente com menopausa, fadiga, em que eu acabei usando T3. E discutiu um casinho interessante, direto ao que interessa. Tem uma médica de 54 anos, sobrepeso e menopausada há 6 anos, natural, sem mexer no útero. Então ela entrou na menopausa aos 48 e a queixa principal dela era de fadiga e hipersonia, especialmente no período da tarde, que era um sono que ela falava que não tinha, atrapalhava algumas questões de trabalho. Vinha ganhando progressivamente ao longo da vida, né, como todo mundo depois dos 50, eu me incluo. Mas a queixa principal dela era a fadiga e em relação à menopausa, ela referia mais a piora do libido do que propriamente fogacho. Ela falava, fogacho muito leve, tive mais no início, né, naqueles 2 primeiros anos. Atualmente ela falava que praticamente não tinha. Mas ela já me levou um TSH que estava fora, por isso até porque ela me procurou, ela me ligou, ela já me conhecia. Eu falei, faz dose aí do hormônio e tal, e vem que aí eu dou uma olhada. Ela já veio com TSH de 9, um T4 livre normal. E aí ela fala, esqueço, tomo no horário errado, aquela coisa, né? E, e aí o que eu fiz, falou, antes da gente tentar fazer alguma coisa, né, tipo, mexer, faz reposição e tal, vamos botar esse TSH normal, falou, vamos refazer esse exame aí com uso regular, usando direitinho, e aí isso ela fez. E passou um tempo, ela voltou e trouxe um TSH já de 4, mas ela falou que com 4 TSH ela voltou a sentir um pouquinho de fogacho, aquilo que a gente já discutiu em outros casos, né? Às vezes você bota o TSH normal, ela achou que aumentou um pouquinho, não era nada também muito significativo não, mas ela passou a perceber mais um pouco de fogacho, tá? Então, adesão irregular no início, né, usando o 75 como adesão, TSH de 9, a gente regularizou, botou o TSH de 4. Surgiu um pouquinho de fogacho, mas ela continuava com essa questão da fadiga, da hipersonia, e como toda mulher acima de 50 anos quer sempre perder um pouco de peso, mas ela realmente estava sobrepeso, tá? E aí eu fui para deu uma radicalizada, né? Falei, pô, Marcos, você pegou pesado, já fez tudo junto? Foi. Aí, como ela estava com. Eu gosto de tibolona, especialmente nas mulheres no início da menopausa, apesar dela já ter 6 anos, mas aí próximo aos 50, mas especialmente que tem queixa mais de libido por conta da questão da ação andrógena. Depois a gente pode até fazer um específico só sobre os subtipos de terapia de reposição hormonal, mas aí eu fiz uma tibolona para ela e mudei já o T4. Já associei, fiz um esqueminha de, de T4 com T3, 10 microgramas de T3 e diminuí a dose de T4 para 62,5, que não é nem a proporção, depois no final eu vou falar da proporção ideal que a gente faz, tá? Mas aí o que aconteceu? Como ela ficou na dúvida ou se ela importava o T3, porque não tem aqui, ou se manipulava, ela demorou a começar o T3 e começou a tibolona. E ela não percebeu muita mudança, mas quando botou o T3 ela achou que ficou melhor. E aí, como médica, ela meio que começou a testar isso. Fala, Marcos, tem um período lá que eu voltava a tibolona, não mudava nada, tirava a tibolona, tudo ficou igual. E aí eu botei isso aqui, obviamente que eu não ia botar um palavrão, mas foi o que ela falou para mim. Falou, Marcos, essa terapia de reposição hormonal não adiantou, né? Tracinho, asterisco, pi, do jeito que vocês preferirem. PN. Então, tá traduzido já, né? E aí eu falei, para essa tibolona e vamos manter o T3 pra gente ver. E na época não tinha Mounjaro, porque esse caso é um pouquinho mais antigo, eu separei porque eu queria falar um pouquinho de T3 e orientei ela a usar semaglutida para ver se ajudava. Mas o fato é que nessa árvore aí de decisão, a tibolona não mexeu nada, mas quando ela botou o T3, ela falou, e ela falou assim, não, o T3 eu não paro. E ela percebeu que a queixa específica dela dessa hipersonia vespertina sumiu. Ela falou assim, era um negócio que estava me incomodando e tá normal. Voltou ao que era normalmente. Então, assim, ela já voltou em outras vezes, eu nem botei vários desdobramentos de coisa que ela teve, mas o T3 ela não larga. E apesar dessa mudança, isso não acentuou. Ela falou que ficou mais ou menos igual a questão dos fogachos,
não mudou muita coisa, mas a queixa principal dela melhorou, tá? E aí eu trouxe alguns artigos aqui. Então, qual é o maior estudo randomizado? Eu sou agarrado no WHI e no Harris, né? Volto para eles, né? Mas é o maior estudo randomizado que avaliou qualidade de vida em reposição hormonal, que é lá o antigo de 2003, tá? Né, população grande, 16 mulheres, e a grande crítica, né? Não é só é o tipo da reposição, não só de ter iniciado mais tardiamente, né, que eram mulheres acima de 60 anos, mas o que a gente praticamente não usa mais, que é o estrógenos equinos conjugados com a pior progesterona possível, que é a medroxprogesterona, tá? O benefício em relação à vitalidade foi bem discreto, especialmente no primeiro ano, mas não houve nenhum efeito significativo em vitalidade, saúde mental, sintomas depressivos ou satisfação sexual. Ou seja, começar mais tardiamente, mulher que já não tem sintoma vasomotor, não mexe nada, especialmente a questão de fadiga, tá? Se a gente for olhar o Hairs, mesma coisa, né? Foi a mesma reposição, e quando eles olham o grupo como um todo, não tem nenhum benefício, mas quando eles separam, e aqui que é o dado interessante, quando ele faz uma análise de subgrupos, que ele separa quem não tem nenhum sintoma vasomotor muito discreto na última semana, que ele faz uma análise da última semana. E quem tem, ele divide em 4 segmentos, então ele meio que dá uma dicotomizada aqui. Quem tem sintomas muito leves ou nada e quem tem moderado ou severo. Quando ele separa, ele vê benefício, tanto em energia e fadiga, quanto em sintomas depressivos. Então aqui é o placebo, a bolotinha hormônio, então ele melhora se sobe. Então a bolotinha aqui, ó, como é que ao longo das semanas ela começa e dá diferença significativa em energia e fadiga, e sintomas depressivos, tá vendo? Depressivos, a bolotinha que é a reposição, ele começa a abrir em relação ao placebo. Então, mostrando que para a gente ter benefício, em geral, medicina não é 100%, mas em geral você tem que ter sintoma vasomotor, tá? Então, por que teoricamente nessa minha paciente não adiantou, né? Então, o mecanismo padrão é a redução do fogacho vai melhorar o despertar noturno, o sono, e isso acaba indiretamente melhorando a energia do doente. No caso dela, ela tinha muito pouco sintoma vasomotor, então eu fiz reposição, não adiantou, chongas, tá? Então, essa melhora especialmente de fadiga, tem uma mediação pelos sintomas vasomotores, ou seja, nas mulheres que não estão nessa fase sintoma vasomotor, a probabilidade de você impactar ela com a reposição é bem menor, tá? E aí eu resolvi trazer uma outra questão que as pacientes perguntam muito no consultório, que é a questão do brain fog, da prevenção da demência, melhora cognitiva, que tem a questão da prevenção da demência, aquela coisa mais lá para frente, mas questões cognitivas, né, naquele momento. As mulheres com 50, 55 anos estão absolutamente ativas, produzindo, né, publicando. Tenho pacientes, né, professoras, né, e que estão gerando artigo, estão trabalhando em pesquisa. Então elas falam: Marcos, eu tô precisando, minha memória tá ruim, parece que eu não consigo raciocinar, e elas sempre fazem esses questionamentos. E aí o que a gente tem de dado? Eu sempre trago aqui coisas de evidência. Então os estudos observacionais frequentemente sugerem efeito protetor, tá? Mas tem principalmente a questão que a gente fala do viés do usuário saudável. As mulheres geralmente que buscam tendem a ter melhor estilo de vida, maior escolaridade, e geralmente começam no início, geralmente nessa transição. Às vezes ela está começando a ter sintoma vasomotor, frequentemente os ginecologistas já estão tratando. Mas os ensaios randomizados, que é esse primeiro que eu trouxe, nas mulheres acima de 65 anos, até aumentou o risco de demência. Obviamente que era uma reposição ruim, tá? Mas os 2 trials prospectivos mais recentes, que são esses 2, KIPS-COG e ELITE-COG, eles não mostraram benefício, mas também não foi pior, foi igual. Não mostrou benefício, mas não atrapalhou nada, tá? Então, existe uma hipótese de janela de oportunidade. Se você começando mais precocemente, você poderia beneficiar, mas as evidências atuais são inconclusivas, não tem nada. Eu vou mostrar aqui os trabalhos, tá? Então, esse aqui foi uma meta-análise encomendada pela OMS e foi publicada agora em dezembro do ano passado. É enorme, esse artigo é chato pra caramba, porque fica aquela montoeira de tabela. Então, esse aqui vai por mim do que está escrito aqui, não perde tempo lendo, porque é gigante e é chato demais esse artigo, tá?
mas ele mostra que a evidência atual é insuficiente para recomendar a terapia como objetivo primário de prevenir o declínio cognitivo ou demência. Tá? Então, esse brain fog, queixas de memória, são frequentemente secundárias à privação do sono e sintomas vasomotores, tá? E não um declínio cognitivo estrutural. Aí você vai me perguntar, você não tem nenhuma paciente que você usa isso? Mentira, tem, né? E aí é o meu ponto no final. Então, a gente avalia como a doente, né, a questão do teste terapêutico. Tem doente que às vezes fala que não tem sintoma vasomotor, mas o sono às vezes dela melhora a qualidade com a reposição. E aí indiretamente às vezes ela melhora. Então a gente não vai privar ela se ela não tem risco, tá? Mas o dado científico e evidência é isso. Não tem dado e por meta-análise de que isso vai prevenir declínio cognitivo, tá? O que a gente sempre fala, e os trabalhos recomendam, que você amplie a investigação de deficiência de B12, disfunção tiroidiana, apneia do sono, outras questões, tá? Mas botar na conta só da reposição estrogênica específica, tá? Não tem evidência, tá? E aí aproveitei e botei que também de recente, tem um comitê lá de demência, de especialistas, que eles listam os fatores modificáveis que você pode prevenir a demência. E o que chama atenção, algumas publicações se referindo a essa questão em terapia de reposição hormonal da menopausa, falam que nesse comitê eles não citam a reposição comum, porque não tem evidência disso. Então, se você for olhar aqui a lista, é coisa de qualidade de vida. Tratar o diabetes, dislipidemia, hipertensão, parar de fumar, reduzir a obesidade, prevenir, obviamente, head injury, né? Para o idoso, prevenir queda, né? Tratar depressão, atividade física, diminuir a ingesta alcoólica, questões educacionais, atuar sobre perda auditiva e perda visual, isso provavelmente é indireto para melhorar a interação social e isso acaba prevenindo a demência, tá? Mas a terapia de reposição não entra nesse, e esse comitê analisou muitas referências com evidências para poder botar isso numa recomendação, tá? E aí a gente entra na outra questão que são esses questionários de qualidade de vida, né? A gente fica doido, né? Quem não está habituado a participar de pesquisa, você fica meio sujeito ao que te falo, né? Mas questionário de qualidade de vida, aí por que eu trouxe, eu achei legal trazer esse caso? Porque se a gente aplicar questionário de qualidade de vida para essa minha doente, a queixa dela era uma específica, da hipersonia vespertina, que era o que mais incomodava e melhorou com a reposição. Isso não é captado, a gente não pega isso no questionário, tá? Então cada doente tem a sua particularidade. E é aí que eu vou entrar na questão do hipotiroidismo. A gente tem em torno aí de 15 a 20% dos pacientes mantém queixa clínica apesar do TSH normal, tá? Então é o que a gente chama do desafio do paciente com TSH normal, que ainda tem fadiga, refere essa névoa mental, frequentemente fala que tem ganho de peso, que normalmente não está na conta da disfunção tiroidiana, mas é uma queixa frequente. Isso aí cabe aula só sobre isso, eu não vou entrar aqui nisso, né, nessa questão de todos os mecanismos, mas isso é um fato, não tem como a gente negar, tá? E aí o objetivo era trazer esse trabalho, que esse trabalho é maravilhoso, do grupo do Bianco, que eu botei aqui, tá? O primeiro autor é o Mohamed Shakir, tá? Um prospectivo randomizado com 75 pacientes, que ele fez crossover e analisou 3 grupos, monoterapia, T4 com T3 em combinação, e um extrato de tireoide que ele tem nos Estados Unidos, né, que é o Armour Thyroid, né, e fizeram crossover e analisaram 4 questionários, no caso aqui o desfecho é um questionário de sintomas tiroidianos específicos criado pelo grupo deles, um questionário de qualidade de vida, questionário de depressão e um questionário de memória. Então analisou esses quatro parâmetros. Na análise geral não teve diferença, mas quando ele subdividiu e separou por tercil, ou seja, ele pegava cada questionário e separava quem tinha score, ou seja, mais pontos, eu separei só um aqui. Mas, por exemplo, o questionário que ele chama de TSQ, que é esse aqui, quando ele pontuava mais é porque ele tinha mais queixa. Então, os que tinham mais queixas relacionadas à disfunção tiroidiana foram os que tiveram um delta T maior, ou seja, ele saiu de um valor mais baixo e mostrou melhora. Quando o doente ele não pontuava muito, ou seja, o tercio do meio, botar o M aqui do meio, e o tercio de poucos sintomas, o delta T não era significativo, mas quando ele tinha mais sintoma, ele melhorava mais. Então, quando você separou os tercis em todos os questionários, em todos eles você teve melhora.
tanto no questionário de sintomas tiroidianos, de qualidade de vida, de depressão e de memória. Então, em todos eles, o tercio pior foi o que mostrou um delta T, ou seja, ele andou mais do que nos outros. E nesse subgrupo houve preferência clara pelas terapias contendo T3, tanto o extrato de tireoide como o T4 em relação ao T3. Então, a grande questão é você dar a possibilidade do benefício do T3 para quem efetivamente tem queixa. Não adianta você querer dar, né, para a pessoa que tem pouco sintoma. Mas aí vocês podem perguntar, pô, mas essa tua doente só tinha questão da hipersonia vespertina. Foi a alternativa que eu dei para ela. Falei, olha, eu não vendo ilusão, falo, ó, a gente pode tentar, se você quiser avaliar, a gente tenta, se não melhorar, a gente suspende, tá? Então, quando que a gente considera o T3? Num doente que está com TSH normal, a gente tenta otimizar, botar ele mais para o limite inferior. No caso dela, eu evitei porque ela voltou a ter um pouquinho de calor, deixei ali o TSH no normal, ali em torno de 4, e optei por mesmo nesse TSH tentar o T3. Foi uma coisa não ortodoxa, vamos dizer assim, tá? A gente deve excluir outras causas possíveis de fadiga, deficiência vitamínica, anemia, apneia do sono, alterações de humor, depressão, e a questão da menopausa e do sintoma vasomotor e o sono, tá? Afastando essas coisas, você pode tentar. E uma coisa que eu acho importante enfatizar é que o nível de T3 não é preditor. Não adianta vocês ficarem dosando o T3. Se o T3 der baixo, isso não é preditor. Então não adianta dosar T3. A gente até pede e olha e acompanha, mas não é preditor de resposta. E aí o teste terapêutico você pode adicionar. Em geral, as meta-análises já mostraram que menos que 10 microgramas não é efetivo. Então tem que ser pelo menos 10 microgramas. E a equivalência para converter, em geral, é cada 10 microgramas de T3 equivale a 25. Ou seja, se você for associar 10 de T3, você tem que diminuir 25. No meu caso, eu dei vamos dizer assim, uma roubadinha entre aspas. Eu fiz até uma dose um pouquinho mais alta. Mas ela não suprimiu o TSH, não. Ficou dentro do normal, ficou um pouquinho mais baixo. A contraindicação, paciente tem arritmia, gestante, doente muito idoso que tem perda de massa óssea não é recomendado. E como eu falei, se depois aí 3 a 6 meses, um TSH normal, o T3 otimizado sem o TSH suprimido, e ele não apresentou melhora, você suspende. Em geral, os doentes dão feedback, ó, achei que não mudou muita coisa não, ele acaba achando que é mais confuso, você já toma às vezes outras medicações, dividir o T4 em duas coisas, mas no doente que efetivamente sente benefício, ele fala, doutor, esse remédio me ajudou, eu estou mais disposto e tal, e ele continua. Você está botando o TSH dele dentro da faixa, não tem problema. É seguro do ponto de vista cardiovascular, tem um monte aí de especialista, é, pessoa famosa, que, enfim, que até publica, que fica botando medo nas pessoas, mas não tem evidência de que isso, em doses adequadas, sem suprimir o TSH, implique em risco cardiovascular. Diferente se é da dose cavalar, suprimir o TSH, trocar todo o seu T4 por T3 ou passar T3 só por causa de cansaço em paciente que não tem hipotiroidismo. Não é isso que a gente está falando aqui. Falando de paciente com hipotiroidismo que tem queixas que você acha que possa trazer algum benefício. Se ele não melhorar, você volta para o T4 e está tudo certo, entendeu? Busca outra causa, tá bom? Então aqui a fadiga, o WH mostra que não tem benefício, no caso específico da minha paciente, da nossa paciente, né? E o T3, no caso, ela sentiu melhora, achou que melhorou a hipersonia especificamente. Ela não estava muito preocupada com esse negócio da cognição, não era uma demanda dela, ela queria melhorar do sintoma, bem médica mesmo, que objetivo, melhorei, vamos embora e toca a vida, tem um monte de coisa para fazer, não tem muito tempo de ficar de pensando em coisa demais, tá? E eu suspendi a tibolona, e o fogacho, no caso dela, os sintomas dela eram toleráveis e eu achei melhor não fazer nada. Deixei quieto sem reposição, tá? Mas essa relação aí da fadiga tem relação efetivamente com o fogacho, tá? Então, os pontos principais aqui das conclusões: diagnóstico diferencial, nem toda fadiga na perimenopausa tem relação com a esfera dos esteroides sexuais, no caso não só o estrogênio, como o próprio androgênio, tá? A gente tem que saber os limites da reposição. Ela é excelente para sintoma vasomotor, mas eficácia é limitada se a gente for pensar em fadiga isolada, especialmente em um doente que não tem sintoma vasomotor. E não tem evidência de prevenção de demência pela reposição, tá? Estou falando o que tem na literatura, o que tem de evidência. Existe sempre essa discussão, esse paradigma do T3, se a terapia combinada pode beneficiar alguns subgrupos, eu acho que sim. E eu vejo isso na prática e o estudo lá mostrou que o paciente que é mais sintomático pode ter algum benefício de associação
E, obviamente, aquilo que eu falei do teste terapêutico. Ali eu estava numa situação de 2 coisas que eu acho que poderiam estar influenciando, eu acabei fazendo as 2, e a própria paciente fez lá do jeito dela e chegou à própria conclusão de que o T3 foi que ajudou, e ela está mantendo o T3, tá. Então esse era o casinho de hoje. Eu fiz diferente também do que em outras vezes. Aqui eu botei umas referências sugeridas. Esse aqui é o trabalho do grupo lá do Bianco. Eu botei um outro trabalho dele que eu não apresentei aqui, que vale a pena quem quiser olhar, a discussão um pouco mais entrar na fisiopatogenia dos supostos mecanismos do benefício do T3, tá? Que é um trabalho do Diurno, é fácil de pegar. Esse aqui é aquele do WHI que eu mostrei, e esse aqui é uma revisão que é diferente daquela meta-análise. São as 2 meta-análises mais recentes, só que aquela é muito chata. Essa aqui é mais palatável de ler. Então, é basicamente para falar a mesma coisa. Mostra que são dados inconclusivos da proteção cognitiva. Tá? Mas eu botei aqui a sugestão. Quem quiser aprofundar e ler, tá aí a sugestão. Abraço.